Bem, queridos, vamos ao estudo da lição número 1, a lição que fala sobre os salmos. É muito bom falar sobre os salmos. Os salmos são orações e assim inspiradas por Deus. Logicamente que uma oração sincera é aquela oração onde você dedica o tempo para falar com Deus. As pessoas dizem, mas Deus responde. Deus, ele conforta o nosso coração. Ele dá, assim, uma essência de segurança à nossa vida. Oração sincera, você adora a Deus, você fala com Deus. Você expõe as suas necessidades sem fazer lamentações. Temos que pedir as coisas a Deus. Mas não faça da oração um rosário de lamentações. Utilize a oração como sendo uma expressão do seu coração, da sua alma para Deus, mostrando que dependemos unicamente dEle. Por isso, os salmos se tornam orações assim inspiradas. E por isso, os salmistas utilizam expressões como Deus meu Rei, ó meu Senhor, meu refúgio, meu baluarte, minha proteção. Isso significa que o salmista dependia exclusivamente de Deus, a quem ele devotava assim, todo um prazer pela presença divina. Eduardo era um menino de 6 anos, estava fazendo aniversário. O pai dele estava viajando pelo sudeste asiático a negócio. E ele estava apreensivo porque era o dia do aniversário dele. Quando foi pelas 4 horas, a campainha do apartamento tocou. A mãe disse, abra por favor, Eduardo. Eduardo foi abrir e que surpresa. O seu pai estava na porta. Ele nem se preocupou em perguntar, papai, o senhor trouxe para mim? Ele pulou no pescoço do pai e disse, papai, esse é o melhor presente do meu aniversário. A sua presença é o meu melhor presente. Temos que imaginar que os salmistas, eles tinham na presença divina, assim, um presente, um prazer maravilhoso. Por isso, nas orações dos salmos, nós percebemos o quanto os salmistas, eles, assim, falavam de Deus. Como o salmista dizia, como a corça, ela anseia pelas águas, assim, a minha alma suspira pelo Senhor. Olha aqui, assim, que demonstração de que a pessoa precisa de Deus. Essa carência de Deus, ela é importante. E os salmos retratam justamente essa forma do salmista assim mostrar que dependia de Deus. A pergunta número 4 é, como a oração é interpretada de acordo com assim, o contexto bíblico? Veja o que está em 2 Samuel 23, verso 1 e 2. Diz assim, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, de Jacó. E assim, ele fala de forma suave no Salmo. Por isso, ele tinha o Espírito do Senhor que falava por ele. E a sua palavra, a palavra de Deus estava em sua boca. Então essa expressão de Davi, de que o Senhor está ao meu lado, a sua palavra está em minha boca, é uma forma de oração assim muito pessoal, onde Deus interage, onde Deus fala com o salmista e através do salmista. Veja o que diz Romanos 8, 26, 27. E da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, a pergunta é, como a oração é interpretada de acordo com as Sagradas Escrituras, o contexto bíblico? Resposta, a oração ela é inspirada por Deus, como ele fez com Davi, inspirando-o a fazer os salmos de clamor por livramento. O Espírito Santo é que se apresenta diante de Deus e apresenta ali as nossas orações. Se nossa oração for um salmo, muito melhor será, porque já é uma oração aprovada. Os salmos nos ensinam que orar amplia a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Porque na oração modelo Jesus ensinou que nós devemos dizer, faça-se a tua vontade. Então, nós não vamos pedir apenas por nós. Vamos louvar a Deus, vamos exclamar diante do Senhor, mostrar a sua bondade para conosco, mostrar gratidão nas palavras. E com isso, essa oração se torna uma oração semelhante ao Salmo. Se a pessoa puder ler um Salmo e transformar esse Salmo numa oração, ou seja, por isso que a pessoa tem que ler a palavra de Deus. Não basta apenas estar lendo aleatoriamente.
pegue o livro de Salmos para ler. Lembra daquelas biblinhas que saíram, que era o Novo Testamento e o Salmo? Depois ampliaram, colocaram Provérbios, mas ali a primeira coisa era o Salmo. A pessoa lia o Salmo e eu via muitas pessoas nos ônibus, nos trens, quando trabalhava, pegava a condução para ir no trabalho, pessoas com aqueles livrinhos azuis lendo os Salmos. Era muito interessante. Ellen White escreveu no livro Orientação da Criança, página 620, o seguinte: não deveis orar ocasionalmente, nem deveis negligenciar a oração. Muito significa a oração para os filhos de Deus, e as ofertas de gratidão devem ascender diante de Deus de manhã, à tarde e à noite. Diz o salmista: vinde, cantemos ao Senhor, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos. Então o salmo é uma forma de expressão assim, completamente aprovada por Deus. Uma lenda antiga nos fala que um dia um homem foi até o céu, visitou o céu, e o anjo guardião levou aquele homem e mostrou-lhe todas as benesses do paraíso. Entraram num grande salão. Aquele homem olhou o salão, havia assim, prateleiras longas em todo o salão. E em cima daquelas prateleiras havia algumas sacolas que tinham uma luz fulgurante saindo da sacola. O homem perguntou para o anjo guardião: o que são aquelas sacolas? O anjo diz: aquelas sacolas são bênçãos que os filhos de Deus devem receber assim que pedem. E como é que a pessoa recebe? O anjo disse: tem uma senha. Qual é a senha? Toda vez que a pessoa ela ora utilizando um salmo, esta é a senha. Então, uma dessas sacolas é mandada diretamente para a pessoa receber as bênçãos. É preciso, então, que as pessoas orem com o formato de um salmo. Sabe aquela oração que nós temos de conversar com Deus? Os salmistas já faziam isso. Pode ler o salmo. Parece que a pessoa está conversando com Deus assim, lado a lado. Quando Davi suplicava pelo perdão dos pecados, quando Davi suplicava que Deus o livrasse dos inimigos, quando ele louvava a Deus por tudo que Deus havia feito, parecia que Deus estava do lado de Davi. Parecia que ele estava olhando para Deus e falando. Então, nós devemos ter essa sensibilidade. E os salmos nos ensinam isso. Por isso, a lição de hoje é usando os salmos como uma oração inspirada. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá essa beleza poética, espiritual que são os salmos. Nós queremos falar com o Senhor, orar com o Senhor. Nós queremos interagir, queremos que o Senhor fale conosco. E para isso usaremos o salmo. Muito grato, Senhor, por essa lição que nos ensina de forma plena como podemos falar com o Senhor através do salmo. Obrigado, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus e vamos em frente, porque a semana já está no meio. Rapidinho a semana, hein? Segunda-feira é feriado, terça e quarta, amanhã já é quinta. Deus abençoe.